Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da manhã. De manhã, acabo me reservando para conseguir esclarecer as dúvidas ou os casos clínicos que diariamente são mandados, e assim a gente traz um pouco mais de luz para a periodontia, de esclarecimentos. E muitas vezes esses esclarecimentos acabam direcionando o tratamento para outros rumos. E esta é a proposta principal dessas lives diárias. E a outra coisa que eu queria conversar é que acho que por muito tempo a periodontia básica, essa pele de todos os dias, acabou sendo deixada de lado. Existe assim uma dificuldade para atualização profissional, e em toda essa história, periodontia virou uma coisa assim, todo mundo sabe muito de muita coisa e menos de pério. E aqui então quero agradecer a presença de vocês, porque isso esclarece muito mais tudo aquilo que a gente poderia fazer. Esclarece, direciona. E hoje a gente tem um caso bem interessante sobre um dente que tem pouco nível ósseo. E aí, condena ou não condena? E eu sei que esta é a maior dúvida da pério. Condena o dente ou não condena o dente? Se você condena o dente, aí tá resolvido. Extrair o dente. Só que, e se esse dente pudesse ser salvo? E se você condena o dente e o paciente fala assim, mas eu não queria tirar esse dente? E se você não condena o dente e daqui a pouco o dente vai ser perdido? Então, o que todo mundo quer é uma bola de cristal para saber se o dente vai ficar, se o dente não vai ficar, se a gente vai tirar, se a gente não vai tirar, se a gente deve tirar ou se a gente não deve tirar. Na verdade, isso é a maior dúvida de tudo. O que se sabe hoje, à luz da ciência, é que os dentes podem ser mantidos indefinidamente pela boca. Ponto. Já se sabe disso. Existe uma palavra, um termo técnico chamado terapia periodontal de suporte, que eu não gosto desse nome, que eu acho o nome muito feio, tá? Terapia periodontal de suporte. Depois que faz o tratamento periodontal, a gente faz essa terapia periodontal de suporte, que já foi chamada também de manutenção preventiva, e eu adoro chamar de manutenção preventiva. A gente pode manter os dentes por todos os dias através de manutenção preventiva. Então, não significa que esses dentes serão perdidos. E na nova classificação, o nome periodontite crônica acabou. Nossa, ainda bem que acabou o tal do nome. Periodontite crônica. Que nome feio esse nome. Crônica, porque o crônica parece assim, eu tenho uma periodontite, essa periodontite é uma doença crônica, ela não tem cura. E eu sei que até muitos periodontistas falam que a periodonte não tem cura. Eu não gosto de falar que a periodontite não tem cura. Você está falando que o tratamento tratamento periodontal básico, sim, mas se você está falando que a periodontite não tem cura, se eu fosse paciente, eu ia parar e pensar assim, então, para que eu vou tratar se não tem cura? Não vou tratar. Ah, mas tem controle, mas não tem cura, isso não vai resolver. E aí vem aquela pergunta que o paciente sempre faz: doutora, não seria melhor extrair o dente? Já que isso aqui não tem tratamento mesmo, não é melhor tirar o dente? E é um raciocínio lógico na cabeça do paciente, porque você está falando que é crônico, você está falando que não tem cura, você está falando que não tem esperança. Não dá para saber se vai ficar bom. E é isso que não quero que aconteça, e é isso que me motiva a estar aqui todo dia falando em nome do Pério Diária, para a gente dizer que a periodontia pode ser diferente. Os estudos longitudinais em revisões de literatura muito sérios já estão falando, alguns eu postei no feed de notícia como revisão de literatura, mas eles já estão deixando muito claro que é possível a gente manter os dentes por muito tempo. Eles já fizeram estudos em grandes populações sobre os níveis de inserção. Existe só um pequeno número de pessoas onde a gente não consegue paralisar a perda de inserção, perda óssea, perda tecidual. Só um pequeno grupo. Este pequeno grupo geralmente são pessoas que têm ou lesão de furca. Lesão de furca é uma coisa assim, só que as lesões de furca que eu tenho acompanhado, elas estão tendo excelente prognóstico com terapia fotodinâmica e irrigadores e uma terapia de manutenção bem acertada, que é o que eu ensino no curso online Pério Diária. Isso
tem resolvido muito. E alguns pacientes com problemas sistêmicos, como, por exemplo, problemas inflamatórios crônicos, diabéticos, alérgicos, doenças autoimunes, renais crônicos, quem tem alguma complicação tem uma possibilidade de acabar não tendo uma resolução, uma parada, mas também já compararam e compararam quem faz tratamento e não volta mais para manutenção e com quem faz tratamento e volta para manutenção. O resultado do paciente que está sob manutenção preventiva é gigante. Então, o caso clínico de hoje é para a gente dizer que, mesmo com pouco nível ósseo, a gente tem muita coisa para repensar nessa coisa que o dente vai ser. Ai, vai extrair o dente mesmo? Vai perder? Então, vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou virar a câmera para mostrar aquilo que é o caso que acabaram me mostrando, né? Então, olha, isso aqui é um caso clínico. Vou aumentar a iluminação aqui. Bem, neste caso clínico, a gente tem uma tomografia. A imagem panorâmica da tomografia, ela favorece mais pelo seguinte. Vocês estão vendo que a gente já tem perda óssea aqui, ó. A gente já tem perda óssea nos incisivos, em toda a região. E aqui tem a tomografia de algumas regiões aqui. Já tem perda óssea. Olha aqui desse outro lado. Olha o nível ósseo aqui. Ele tá descendo aqui um pouquinho. Olha que interessante que quando começa a chegar nos incisivos, a perda óssea é maior. E aqui a perda óssea é maior. E aqui a perda óssea é maior. Aí fiz um recorte dessa radiografia mais próxima para todo mundo começar a ver. Olha, na bateria anterior. Olha, aqui tá bom. Aqui é 100%, olha, junção cemento esmalte tá aqui, junção cemento esmalte tá aqui, junção cemento esmalte tá aqui. Nesse 11 já começa a ficar preocupante por várias coisas, né? Ele já perdeu um pouquinho de osso, já perdeu um pouquinho de osso aqui. No 21 é mais significativo. No 22 tem um processo carioso aqui. E não tinha percebido isso. Este processo carioso pode ser uma causa. Deixa eu ver a idade da paciente. Também queria saber a idade, mas isso não está aqui. Não tenho a idade do paciente. Se o paciente. Boa pergunta da idade, tá? E eu gosto sempre de falar isso daqui em termos de tema clínico, não de caso clínico. Tema clínico, a gente amplia isso para outras coisas. Se isto fosse numa pessoa jovem, de mais ou menos de 30 anos, isso daqui seria uma periodontite de progressão rápida, antigamente chamada de periodontite agressiva, e na outra classificação chamada de periodontite juvenil localizada. Se isso daqui fosse uma pessoa mais velha, a gente já ia suspeitar de outra coisa. E eu não acho que isso daqui seja uma periodontite agressiva, porque eu achei uma causa aqui, que existe uma lesão cariosa e é possível que essa infecção nesta lesão cariosa tenha levado a algum processo infeccioso e ter levado essa perda óssea aqui. E a outra coisa, que em outras regiões a gente não tem perda óssea. A pergunta é se este dente vai ser condenado ou não. Esta é a principal pergunta desse caso clínico. E aí, na tomografia, eu separei só o 22. Então, olha, tem lesão cariosa, a raiz é curta. Quer colocar implante? Tem osso para colocar implante. Olha aqui a lesão cariosa, tem osso, raiz curta. E a pergunta é, e aí, fica ou não fica com esse dente? Vou voltar para esta imagem aqui, que essa imagem é mais elucidativa, tá? Eu vou falar das duas coisas, tá? Tá muito fácil da gente extrair um dente e colocar um implante aqui. Ó, olhando aqui na tomografia. Gente, para quem é implantodontista, a gente extrai o dente, coloca o implante, a radiologia até colocou a dimensão apical que tem. Para fazer uma exoimplante, a gente precisa de pelo menos 4 milímetros na apical, tem. Tá certo que a tábua óssea vestibular é finíssima e a gente tem a possibilidade de perda dessa tábua óssea vestibular e isso acaba dificultando um pouco, mas tem outros métodos que podem fazer com que a gente consiga diminuir essa perda tecidual, porque vai ficar só a casquinha da lâmina aqui.
Tem uma técnica sensacional, chama técnica do Rosa, do professor Rosa e dos irmãos Rosa, são 2 irmãos, e eles desenvolveram uma técnica de tirar osso do tuber. Esta técnica é sensacional, mas tem que fazer o curso deles ou comprar o livro, porque não é uma técnica tão simples. E a partir dali, podia extrair e colocar um implante. Mas, gente, qual é o problema do implante? E por isso que eu falo, eu gosto de falar em tema clínico, tá? Se esta boca for de uma moça jovem e com um sorriso alto, tirar esse dente vai fazer com que esta papila fique mais achatada do que talvez ela já esteja. E que eu sempre falo para o paciente que gengiva é tapete de osso, é carpete de osso. Sempre que a gente tem osso, a gente tem uma camada de gengiva. Só que a papila interproximal, que aqui já está um pouquinho de recessão, a papila interproximal, ela é dente dependente. Ou seja, se eu extrair esse dente, eu vou ter certeza que eu vou perder esta papila. E tecnicamente na implantodontia, esta perda de papila, que ela é muito notável esteticamente entre central e lateral, recebeu o nome técnico de problema central-lateral. O problema central-lateral é que entre o central e lateral, a gente tende a ter uma perda de papila que incomoda muito. Muito mais entre central e lateral do que lateral para canino. Por quê? Porque aqui aparece mais. E o paciente se queixa do tal do black space. É difícil a gente ter esse problema entre os centrais, porque como aqui a gente tem um feixe vasculonervoso, a gente tem aqui uma união de osso, aqui dificilmente a gente vai ter uma perda tão significante, mas aqui a gente vai. Então, assim, se a decisão for extrair esse dente para colocar um implante, pode ter certeza, vai perder a papila e o paciente pode reclamar. Se isso daqui for a boca de um homem com um sorriso baixo e o paciente for avisado que ele vai ter perda de papila, eu não vejo problema nenhum. Porque o paciente está avisado, ele está sabendo que ele vai ter perda de papila. Mas se esta boca for de uma moça jovem, isso vai ter problema. Grande problema. Então, vamos pensar numa outra situação. Obviamente, esta coroa vai ter que ser substituída, porque aqui a gente tem um processo carioso. E aí aqui a gente tem um processo carioso, a gente vai ter uma raiz curta e a gente vai perder o pino. Outra coisa que faz a gente parar para pensar é o seguinte, ó. Então tá o dente, aparentemente acaba a cárie aqui. Olha aqui, ó. Aparentemente acaba a cárie aqui. E como tem um processo carioso, vai perder o pino e vai fazer outra coisa. Este pino, se ele acabar exatamente aqui, ele pode ficar mais curto. Ele vai ficar mais curto pela proporção do dente. Então, mais ou menos, se o término do dente tá aqui, ele vai estar ok, sim. Se o término do dente tá aqui, proteticamente, a gente vai tem que ter de pino para aqui dentro, pelo menos 50% do pino para dentro do tecido ósseo. Então, se acaba aqui, se a gente tira a cárie aqui, aprofunda um pouquinho mais o pino aqui, tá ok. Mas que é arriscado porque tá fino e que tá curto. E que muito possivelmente vai precisar de um pequeno procedimento de aumento de coroa clínica aqui. Então, dá para manter o dente? Dá. Limite? Limite. Mas a gente vai conversar com o paciente e se isso for uma área estética, existe a perda de papila. Então, primeira opção, implante. Na primeira opção do implante, o problema do implante é a perda de papila. Ponto. Vai perder papila. Segunda opção, dá para manter o dente? Dá. Limite, limite, limite. Porque aqui vai ser a raiz vai estar curta. Às vezes, se o paciente topar, vamos pensar assim, se o paciente tem uma condição financeira muito justa, e se o paciente topar, a gente não investe muito em manter esse dente como um dente provisório, com uma coroa acrílica.
Pouca gente gosta desse tipo de solução, tá? Porque não é uma solução assim, mais ou menos. Mas o paciente vai ter o dente em função e o tecido ósseo em função. Para quê? Para não extrair o dente e a gente não sofrer a tal da perda da papila. Terceira opção é a gente pegar esse dente e fazer uma extrusão lenta. A extrusão lenta vai trazer o tecido ósseo daqui até aqui. No aumento de coroa não vai perder porque... vai perder sim, porque ele tá aqui, ó. Vai perder um pouquinho de papila. Mas perde menos do que se colocar o implante. Porque por vestibular também tem. E ele vai estar mais pronunciado por palatina, mas no lateral vai perder um pouquinho de papila sim. Então, a terceira opção, primeiro implante, segundo aumento de coroa. Terceira opção, extrusão lenta. Qual que é o problema da extrusão lenta? É caro e demorado. Caro por quê? Porque vai para orto. Mas se for uma moça de sorriso alto, é a melhor coisa para fazer. O que vai fazer? Vai instrumentar aqui essa região e a gente tem o potencial de aumento ósseo até o pico ósseo interproximal dos dentes adjacentes. Até aqui. Aqui. Nossa, é pouco? Pois é. Não é muito mesmo. Não tem como fazer crescer osso para cima. Mas vai colocar o aparelho ortodôntico, vai começar a ajustar essa coroa, lentamente, vai começar a formar, com a intenção de extrair este dente, para formar papila interproximal aqui, se for uma moça jovem, se a pessoa não importar com a perda de papila interproximal. E depois que esse dente chegar aqui lentamente, a gente vai extrair esse dente e pode colocar até um implante imediato, porque daí até ali vai ter puxado bastante, vai formar aqui. Qual que é o problema? Isso daqui é um incisivo lateral. Conforme estiver fazendo a extrusão lenta, vai começar a aparecer a cárie. Fica feio. Tem que avisar a paciente. A extrusão é lenta. O paciente reclama que fica lento, mas ele sabe que é a melhor coisa para ele. Seria a terapia mais moderna para fazer. Mas pode extrair o dente e fazer enxerto ósseo? Não dá certo. Porque se extrair o dente e na melhor da situação a gente mantiver o tecido ósseo aqui, é aqui que vai ficar. E o tecido gengival, ele vai ficar mais ou menos a 3 milímetros acima do pico interproximal. Dá para melhorar? Dá. Dá para fazer um enxerto gengival para a gente conseguir aumentar a espessura. Mas garantir aumento em altura, nem sempre a gente consegue aumentar. Ou seja, esta é uma situação complicada. É um caso muito delicado da gente chegar e ficar falando levianamente assim, fica ou não fica, tira ou não tira. Depende de muita coisa pra gente conversar com o paciente. O paciente vai ficar sem papila, tudo bem? Teve a cárie interproximal, perdeu o osso, tudo bem? Se eu não tivesse identificado essa cárie aqui, eu já começaria a pensar que aqui teria um trauma em lateralidade, que é muito comum quando o paciente faz bruxismo, e no bruxismo toca forte aqui em lateralidade e acaba batendo aqui. E ali ele acaba tendo uma perda óssea com doença periodontal. Tudo que me faz pensar que esta paciente não é suscetível à doença periodontal. Só que, por outro lado, também, por que tem perda óssea aqui, no 11? Também me faz pensar. Se talvez também não tenha algum tipo de parafunção, que tem parafunção, gasta a guia canina, e aí no que perde a guia canina, quando faz lateralidade, começa a bater forte no central, e esse trauma começa a levar a perda óssea. Também pode acontecer isso. Então, pessoal, é tudo isso que a gente vai pensar. Mas depois que extrair o dente, dá para fazer enxerto? Não cresce osso em altura, tá? Eu já vi, isso é de livro, tá? Num livro, o professor extraiu este, e fez um enxerto ósseo, fez uma regeneração óssea guiada, e a gente vai conseguir aumentar o osso daqui até aqui. Talvez um tiquinho mais. Aí faz extração, faz regeneração óssea guiada, faz enxerto de tecido conjuntivo e coloca implante. Mas, para quem é implantodontista e está me ouvindo aqui, vai saber que quando nós temos 2 implantes adjacentes, a gente perde a papila. Papila interdental é dente dependente, é a coisa mais nobre do mundo que a gente poderia ter, né? Olha, sem dentes posteriores e o desgaste dos centrais, o paciente não deve ser jovem. Pois é.
Mas também tem gente jovem de perda de posteriores, mas você tem razão, tá perdido aqui. E tocando nesse assunto ali de perda de posteriores, eu também queria falar uma coisa, assim, sabe? Quem tiver alguma dúvida ali do caso clínico, quiser que volte, eu volto, tá? Falou em perda de dentes posteriores, quero tocar em outro assunto aqui. A gente tem se acostumado a ouvir dos pacientes, não quero mais esse dente, tira o dente. Mas a gente está deixando de contar a história triste da boca quando extrai um dente. E o paciente não é obrigado a saber, porque ele não é dentista. E a gente pode chegar e falar assim, olha, você quer tirar esse dente e vai ficar sem esse dente? Então alguma coisa você vai ter que colocar no lugar. E eu acho que está na hora da gente começar a oferecer prótese parcial removível. Vamos pensar assim, não tem condição? Prótese parcial removível. Prótese adesiva. Tudo bem, prótese adesiva e molar é péssimo, porque ele vai cair. Mas avisa para o paciente que vai cair. Implante, não tem condição de colocar implante? Coloca o que tem. Mas que a história que acontece quando a gente tira um dente, isso a gente tem que contar, gente. Que o dente tomba, que a gente tem migração patológica quando não tem dente vizinho. E daí não tem o dente vizinho, ele começa a tombar. Então, você pode dizer para o paciente assim, paciente, eu entendo o seu lado, então você vai já dizer que você entende o que ele pensa. Mas eu, como profissional, eu tenho a obrigação de lhe dizer o que vai acontecer se você tirar esse dente. E o que vai acontecer quando você perder esse dente. Ou se você não cuidar, ou se você não voltar para manutenção preventiva. A verdade é, quando a gente coloca aparelho, o dente não anda? Então ele anda, porque a gente puxa. Mas quando a gente tira um dente, o dente vizinho que não tem vizinho, ele tomba. Por que todos os dentes são feitos para ter um dente vizinho? Porque um vizinho ajuda o outro. Então, se ele não tiver um vizinho, ele vai cair. E vai começar a tombar, e no que vai começar a tombar, os dentes da frente, eles não foram feitos para mastigar. Aí fala que dente de trás é feito para amassar igual pilão e o dente da frente é feito para cortar igual tesoura. Só que, se o dente da frente é feito para cortar tesoura e ele está amassando igual pilão, ele entorta ou vai quebrar ou ele vai mudar de lugar. E daqui a pouco os dentes vão todos mudar de lugar e fica muito difícil de mastigar e todos os dentes começam a ficar moles. Não é verdade absoluta que os dentes vão ficar moles, mas essa coisa chamada migração patológica por perdas, a gente começa a ter uma perda dentária sucessiva. Então, por exemplo, voltando nesse caso, o paciente pode ter tido a perda de dentes posteriores, aí perde os dentes posteriores e ele começa a ter sobrecarga dos anteriores. Aí a gente começa a ter a tal da migração patológica, né? Corta assim e ele começa a perder assim. Estas histórias nós estamos deixando de contar para os nossos pacientes. E eles estão achando levianamente que vamos tirar o dente e está tudo resolvido. O paciente que não está controlado periodontalmente, às vezes ele acaba tendo uma perda de dentes, acabou tendo um problema periodontal, e nisso que ele acabou perdendo, teve um problema periodontal, acabou tendo migração patológica, e na migração patológica ele perde e outro, e vira uma coisa chamada efeito dominó. O efeito dominó é quando acaba perdendo um, e ele perde um, e aquele um que ele perdeu acaba virando uma sobrecarga nos dentes vizinhos, depois ele perde os vizinhos. E depois que ele perde os vizinhos, ele vai perder os outros vizinhos. E assim vira aquela odontologia de por mais que eu cuide dos meus dentes, eu começo a perder os dentes. Então, queria encerrar aqui dizendo assim, é essa situação. Para quem chegou mais tarde agora revisando, a gente tem uma perda óssea aqui, causada aqui por uma cárie dentária, e que uma opção seria implante, mas vai perder a papila. Outra opção seria manter o dente, mas a raiz vai ficar curta, o paciente vai saber que a raiz é curta e tem que estar bem ajustada, porque se a raiz fica curta, tem maior risco de mobilidade desse dente. Então, bem ajustada, excluída a possibilidade de parafunção ou colocada uma placa para proteção. E a terceira opção é uma opção de extrusão aqui, né? Deixa eu pergunta, para um paciente que desconhece qualquer doença sistêmica, qual o melhor exame que podemos explicar a situação do paciente? Boa pergunta, tá? Não tem disso, sabe? Porque se houvesse um exame
que resolvesse tudo, os médicos já teriam feito isso. Porque todo mundo quer saber qual que é o problema, o que eu posso fazer para antecipar. E ontem eu estava numa reunião com os meus alunos e a gente estava falando assim, gente, imagina se você pudesse ir para um médico e o médico falasse assim, olha, agora eu mudei a minha filosofia e eu consigo fazer com que você nunca mais tenha nenhum problema de saúde. Se você fizer o que eu faço, se você seguir o que eu faço, falo e você seguir as minhas orientações. Que médico de sonho! E os médicos da linha de longevidade saudável, os ortomoleculares, alguns nutrólogos, mas aqueles que estão trabalhando forte na linha anti-envelhecimento, geralmente esses pacientes pagam cursos caros, são muitas consultas, são muitos exames e geralmente são tratamentos particulares, em sua grande maioria, nem todos, mas em sua grande maioria. E eles fazem assim, acabam fazendo 15 exames, 20 exames, é uma bateria de exames, onde são dosados todos os micronutrientes para saber se tem um problema sistêmico. Então, primeiro, para ficar mais fácil, mais barato, a gente ouve a história do paciente, ouve os sintomas e aí a gente vai direcionar esse pensamento para os exames. Para a gente acabar não falando assim, tem um exame, olha, se tivesse, os médicos já teriam feito. A notícia boa é que para a odontologia, sem precisar de tudo aquilo de exame que os médicos estão falando, a ciência já sabe como você vai fazer para você não ter mais perda óssea e não ter doença cárie para o resto dos seus dias. A ciência sabe. Basta a gente conseguir saber disso e oferecer isso para o paciente. Basta a gente conseguir saber oferecer um programa que funcione de manutenção preventiva e a gente ter um lastro forte de conhecimento científico para conseguir manter isso. Conseguiu isso é o que a gente imaginaria para o médico dos sonhos, que até existe e custa caro. E nós da odontologia sabemos disso, deixamos de oferecer para o paciente. Porque depois que chega numa situação como essa, é complicado. Depois que o paciente já extraiu uns 3 ou 4 dentes e começa a ter migração patológica, é complicado. Aí tem que ir para orto. Ah, mas eu sou adulto, não quero mais fazer orto. Não tem outra coisa para fazer. Poderia ter impedido que isso acontecesse, né? Fiz um canal há 2 anos, mesmo assim sentia muita dor. Pediram uma tomografia e é trinca radicular. Fizeram uma extração, só que continuo com dor. Já tem 3 meses desse procedimento. Manda o caso, não consigo responder, não faltam dados aqui. E, enfim, o que a gente precisa saber é saber identificar e que desde que surgiram os implantes eles pareceram a solução como foi a dentadura na época. Olha, a gente vai tirar o dente e você vai colocar uma dentadura, isso daí vai ficar muito bom e tudo vai ser resolvido. E não é assim que as coisas acabam se resolvendo, né? Porque as pessoas começaram a ter outro problema, que é o problema da dentadura. Então, a implantodontia, às vezes inadvertidamente, eu vejo jovens recém-formados fazendo implantodontia, nada contra, nenhum problema contra, mas eu preciso dizer que antes de sermos implantodontistas, antes de indicarmos a extração, acima de tudo, nós precisamos ser bons clínicos. E nesses bons clínicos, a gente precisa saber oferecer soluções para as pessoas. Oferecendo soluções, e a gente vai conseguir saber que nem tudo que surgiu de novo é a melhor coisa do mundo. A implantodontia ela é maravilhosa, mas depois que extraiu, depois que teve perda óssea, depois que teve perda de papila, correção de papila, depois do implante já instalado, é a maior iatrogenia e a maior queixa que os pacientes acabam tendo. Então, mais ou menos é para isso que a gente está aqui de manhã, nas manhãs de live de periodiária, elas ficam todas salvas no IGTV e depois eu coloco no Face e no YouTube e a gente consegue esclarecer tudo mais para que a gente consiga resolver todas as questões, tá? Tem um curso online, mas as inscrições estão fechadas. Vai acompanhando o conteúdo que quando tiver de novo, a gente avisa. Sempre precede o intensivo periodiário, vai ser regravado, tá? Tem coisas novas aqui, sempre tem. E vou colocar algumas coisas novas para que a gente consiga atualizar e trazer a melhor periodontia que tem. Então é uma possibilidade. Isso aí, ó, implantodontia é uma ferramenta. É uma das ferramentas, mas não a finalidade. E o paciente, ele pensa, claro que ele vai pensar, ele é leigo, né? Que ele vai tirar o implante e ele vai ter um dente lindo, igualzinho. Claro, porque nas figuras ele vai ver, tirou o dente
e depois ele coloca o implante. Aí ficou igualzinho. Não fica, porque existem outras variáveis, que é o osso, que é o dente, que é a cerâmica, é tudo mais que vai acontecer. Então, é isso que o paciente nem sempre tá sabendo, tá? Quem tá perguntando aqui do meu curso, o meu curso é online. E eu moro aqui no oeste do Paraná, em Cascavel, e com tudo isso, com 22 anos de periodontia exclusiva e mais uns tantos aí de implantodontia, a proposta é fazer uma periodontia de todos os dias, aquela que é prevalente, aquela que sempre aparece nos seus consultórios e você ter a segurança para resolver tudo. Se você é periodontista que está me ouvindo, eu preciso dizer que o meu curso é mais difícil para os periodontistas do que para os clínicos gerais, porque é uma quebra de paradigma. A gente faz uma periodontia na metade do tempo clínico, um tratamento periodontal. E é muito difícil para os periodontistas, é mais difícil para eles entenderem. E é mais fácil para os clínicos gerais entenderem. Então, é uma pério que de tão fácil eu tenho chamado de pério fácil, porque muita coisa mudou. A gente trabalha no equilíbrio da microbiota, a gente não fica só atrás do cálculo, que a ciência já tem mostrado que não é isso que funciona. E acima de tudo, a gente quer conseguir fazer acontecer o sonho de que as pessoas cheguem aos 60 anos com 20 dentes na boca, que é o que se estabelece como meta de saúde, de qualidade de vida. Se a pessoa chegar aos 60 anos com 20 dentes na boca, ele vai conseguir se alimentar, ele vai conseguir sorrir. E que todo mundo, quem é dentista, sabe que conforme o paciente começa a perder dentes sucessivamente, começa a ficar mais difícil dele manter os dentes. E o paciente às vezes começa a ficar descrente. Mas pensa, se o paciente começa a ter uma PPR, ele tem o risco de cárie radicular nos dentes adjacentes, ele tem o risco de ter mobilidade por báscula, ele precisa de manutenção. O ideal seria que ele nunca tivesse precisado de uma PPR. Mas então, a proposta periodiária é que a gente deixe essa periodontia curativa para mudar para uma próxima proposta, que é a periodontia preventiva, a manutenção. E nesses tempos de crise, a melhor coisa que o paciente tem a fazer é cuidar dos dentes, é manter aquilo que ele tem, é preservar. Ao invés de ficar esperando o carro quebrar para pagar uma fortuna no mecânico, a gente paga a manutenção preventiva para não ter que chegar naquele estado. E é a mesma coisa para a cavidade bucal. Melhor fazer uma manutenção preventiva para a gente impedir que isso fique pior. Olha que legal, né? Então, que pério é uma coisa bem legal e que bom que tá muito propenso a fazer periodontia. Eu preciso dizer que os cursos de periodontia são poucos e eles estão com dificuldade de fechar. E se você quiser fazer uma aprender esta pério de tratamento bem feita, eu tenho um curso online. E através do curso online eu consigo te explicar todos os preceitos da pério diária, dessa pério de todos os dias. E que eu ainda não tenho um curso de cirurgia macugengival, mas vai sair. Eu não consigo indicar mais nenhum curso, porque os cursos estão com dificuldade de fechar e que às vezes as pessoas acabam dizendo assim, ah, mas eu não quero saber dessa pério tradicional. E pério é uma super especialização porque ela é a base de tudo. Gente, vocês não têm noção, tá? Mas ontem eu tive reunião com os meus alunos estão felicíssimos. Eu tenho um tanto de gente que só vive de pério básica. E é assim, se você... Geralmente o perfil é assim, é mulher, mãe de família, eu sou mulher, eu sou mãe de família. E eu sei o que é levar filho para escola, voltar, supervisionar a tarefa, tudo mais. Agora na pandemia tá todo mundo em casa, mas eu sei o que é isso. E fazer uma pério básica é você ter uma carteira de clientes recorrente que vai voltar e vai voltar. Uma aluna, ela tem um marido cirurgião e ela faz uma manutenção preventiva para todos os pacientes amam ela. Eu tenho uma outra aluna que ela é um consultório só dela, um quadradinho, uma salinha num prédio e ela acaba, ela tem parcerias com outros profissionais. E como ela tem parceria com os outros profissionais, ela não faz nada de muito mais complexo. Ela faz uma clínica geral muito básica. E ela então recebe encaminhamentos de super especialistas, cirurgiões, reabilitadores, ortodontistas, para ela fazer a manutenção. E isso assim, periodontia, qual que é o custo da pério? O que você precisa comprar para fazer pério? Você precisa comprar luva, gaze, evidenciador de placa, pasta profilática e às vezes vai anestesiar. Só, acabou, não precisa de mais nada. Borrachinha de polimento ou kit de polimento de resina, que faz parte do acabamento do polimento, só e não é sempre que vai usar. Pronto, é isso.
A periodontia é o talento que você tem e é a parte humana da odontologia de conseguir entregar a coisa mais legal que ele vai conseguir ter, que é a saúde bucal com o brilho dos seus próprios dentes, que é a beleza dos seus dentes naturais. Então, é uma pério básica. Então, vamos mudar o nome, tá? É uma pério essencial. Isso, Carminha. É uma pério essencial. É o serviço essencial que o paciente vai fazer e que o é isso que o paciente vai fazer. É isso que o paciente vai ter. E é isso que ele tá consumindo aqui nesse momento, né? O curso não tem inscrições abertas, mas a minha sugestão, vai lá no YouTube, se inscreva no YouTube, se inscrevam no Telegram, que a gente vai estar falando sobre um monte de coisa ali para você já começar a se familiarizar com essa pele de todos os dias, tá? A Carminha passou aqui e eu tenho só falei, tá? Eu sei dos nominhos de vocês, tá? A Carminha, ela é dentista hospitalar. Nossa, Carminha, a gente podia falar um dia, né? De fazer uma live pra gente falar do papel da odontologia hospitalar, para que a gente consiga ter mais vozes nesse país falando sobre isso. Porque, na verdade, grande parte das demandas hospitalares passa pelo conhecimento da pele. Claro que são conhecimentos à parte que a gente vai precisar desenvolver, adquirir para estar no ambiente hospitalar, mas tudo vai basear na saúde, no controle microbiano, na prevenção de pneumonia por aspiração, e os hospitais já que conseguiram perceber isso, entenderam que é muito mais negócio ter um dentista dentro do hospital do que ficar colocando pacientes sob antibiótico terapia e mais dias de internamento. Quanto custa um dia a mais de internamento? Se ele ficar internado por pneumonia, dependendo do estado que ele tiver, ele vai ficar mais 10 dias internado para tomar terapia antimicrobiana sistêmica, endovenosa, se for o caso, e isso vai espichar. O paciente vai ficar mais fraco, vai precisar fazer fisioterapia respiratória se necessário, ele vai ficar mais enfraquecido, tudo de melhor se ele pudesse já ir embora logo. E hoje, nesses tempos de Covid, a gente para e pensa assim, e aí, quantos pacientes estão internados com Covid que estariam, isso está complicando os pacientes sistemicamente comprometidos. Ah, tem mais gente da odontologia hospitalar. Deixa eu tirar um print aqui para marcar vocês. Porque, e acho que a gente poderia colocar mais vozes nisso, né? Vamos combinar aqui num outro problema. Os pacientes estão internados com Covid. Vamos pensar assim, nesse Brasilzão, que a gente tem uma odontologia que nem sempre é acessível para todo mundo. E o paciente vai no dentista que ele pode ir. E aqui dou os parabéns para os dentistas que me acompanham. Tem gente no serviço público, tem gente no serviço privado, tem gente no convênio. Gente, todo mundo faz uma odontologia, tá? Eu não tô aqui para falar só para quem tem um palácio de uma clínica, uma mega empresa de uma clínica. Eu falo para você, dentista, porque a pério é para todo mundo, para todos os pacientes, 100% dos pacientes e 100% dos dentistas. Se você eu tenho aluno que está no serviço público ou eu tenho gente do serviço público que me acompanha, se faz sua parte de esforço individual para saber mais, para atender melhor este paciente do serviço público, para atender melhor este paciente do convênio. E atendendo melhor através do conhecimento, a gente melhora a sobrevida dos dentes, a gente melhora o prognóstico dos dentes, a gente melhora o tratamento. E para todo mundo que está nesse Brasil todo, o seu papel de dentista é importante. E eu vou sim, eu bato palmas para quem consegue atender ou tem um modelo de negócio que consegue atender a população de baixa renda, porque são os que mais precisam dessa pele de todos os dias. E nisso, assim, nessa pele de todos os dias, as pessoas que mais precisariam de orientação, eles são atendidos por você, dentista, porque você cuida deles. É o melhor serviço que pode fazer. Como diz um aluno meu, os olhinhos dos pacientes ficam brilhando, porque eles entendem assim, doutor, você vai conseguir salvar o meu dente? Vou conseguir, porque agora eu fiz um curso de formação e agora eu consigo manter o seu dente, né? Então, dos convênios, isso é uma coisa à parte. Eu vou marcar aqui, vou fazer um print da sua pergunta. Tudo que é coisa relacionada a finanças, essas coisas, a gente sempre discute no grupo fechado de Facebook do Intensivo Periodiária, quando tiver, para a gente acabar não falando isso abertamente aqui, e porque é uma coisa assim muito só dos dentistas, mas tem solução. Mas
mas é um tema comprido, tá? Comprido, cheio de variáveis, cheio de coisas a gente conseguir fazer. Mas, de qualquer forma, você tem duas propostas, tá? Ou você vai sair do convênio, ou você vai fazer o paciente migrar do convênio para o particular, porque do convênio não dá. Não tem como a gente conseguir fazer tudo isso que precisaria. Então, o problema parece que é seu. Não, o problema não é, o problema é do paciente que está com esse convênio. Por exemplo, se o problema é seu, dentista, se o convênio só cobre isso, só que, obviamente, você vai ter que oferecer uma outra proposta consistente e que ele consiga realmente reconhecer que isso é importante. Todo mundo que é conveniado, todo mundo sabe que o convênio nem sempre cobre tudo de tudo, de uma forma muito ética, muito clara e muito transparente. Não é ficar fazendo coisas por fora, mas você conseguir ter uma proposta de valor onde fique absolutamente muito claro que o que você faz é muito diferente, tem um planejamento, tem uma proposta muito diferente e é por isso, por aquilo e por aquilo outro mais que isso não é possível de ser oferecido pelo convênio. Não precisa nem pensar muito para entender por que o convênio não vai aceitar. E o outro problema dos convênios é o. Eu tenho um aluno que ele fez um curso de auditoria em, em, para convênios para ele conseguir entender o que o auditor pensava do tratamento periodontal dele. Porque ele falou assim: eu comecei a virar periodontista que fazia prótese. E ele ficou cansado de fazer prótese. Porque assim, eu sou periodontista, porque ele vem, como o convênio demora muito para ele vir, daqui a pouco o paciente perdeu aquele dente que eu tratei. E eu trato e volto, e trato e volto. E o pior, quando não vem a glosa do convênio. E quando ele fez o curso de auditoria, ele conseguiu entender que a questão do convênio é: como assim você faz um tratamento nesses dentes e daqui a pouco você cobra outro tratamento para esses mesmos dentes? Seria mais ou menos assim: você faz uma restauração, na próxima vez que o paciente vem, você faz outra restauração no mesmo dente. E é isso que está acontecendo nessa pério de enxugar gelo. Faz uma pério, aí tratou. Só que daí o convênio não cobre a manutenção. Pois é, a culpa é sua, do profissional, só que o paciente não sabe também. Você não está explicando isso para o paciente. Ele também não está entendendo. Esta clareza que é preciso ter da pele, mas para ter clareza é preciso ter conhecimento para esclarecer isso para ele. Porque aí não é, aí daqui a pouco é ruim para todo mundo, porque é ruim para o convênio também. Porque se ele pagar, ele está pagando de novo um problema recorrente naquele lugar, naquela mesma boca. E a proposta do periodiário é: eu olho bem para os olhos do paciente e falo assim: paciente, a gente vai tratar esta doença uma vez só na sua vida. E acabou. Tudo bem? Combinado? Eu não quero ficar tratando e retratando. Eu quero tratar uma vez só e depois a gente vai fazer manutenção. Ponto. Combinado? Vamos fazer isso? Eu sei como é que vai fazer isso porque a ciência já sabe. A ciência já tem clareza do caminho da periodontia. Quem ainda acha que a periodontia é obscura, é esquisita, não é mais, tá? Porque porque a ciência já sabe. O que a ciência não sabe ainda é tratar periimplantite sem cirurgia. Isso não sabe. Isso é complicado. Então, melhor é também não ter periimplantite, né? Porque a periodontia é a base de tudo. O problema é os pacientes entenderem a importância. O problema não é os pacientes entenderem a importância. O problema é que nós, dentistas, não estamos conseguindo comunicar a importância que a periodontia tem. Porque a gente, às vezes, fica na fantasia de que o paciente vai adivinhar os parâmetros de saúde bucal. Gente, ele não é dentista. Ele não vai adivinhar. Ó, saúde bucal é uma coisa difícil de entender. Por exemplo, o paciente é pobre, pouca condição financeira, come doce o dia inteiro, come bolacha o dia inteiro, café doce, tá com cárie, e aí a gente fala, ele dá uma risadinha. Gente, é falar, refalar, repetir, processo educativo. Quem que vai falar isso? Nós, dentistas, só. Não adianta a gente contar uma história, tá? Da pedra no caminho. A pessoa trombou na pedra e ficou xingando. Quem colocou essa pedra aqui? Sem pensar que você podia tirar aquela pedra daquele lugar. Então, é parar e pensar assim: olha, vamos tirar a pedra. Como é que a gente tira essa pedra do caminho? A pedra do caminho se chama ignorância da população. Nossa, gente, quem está nos grandes centros, está em lockdown, por favor, grava vídeo, sai da bolha. Você ainda é dentista.
Você só não pode trabalhar na boca do paciente, mas você pode fazer uma campanha em colaboração. A minha parcela de contribuição para a pandemia é gravar este vídeo para que eu tenha menos pessoas com problemas de saúde, né? Então, e a falta de comprometimento que a gente não conseguiu fechar o comprometimento, tá? Meus alunos estão conseguindo melhorar e muito nisso, tá? Então, não tem disso não. A gente vai educar, a gente vai melhorar, a gente vai fazer com que ele consiga melhorar tudo isso, né? E o convênio explora a gente, o paciente. E é assim, a clareza, a transparência e a honestidade. Temos que aprender a fazer seu programa de manutenção. Tem que conseguir fazer um programa de manutenção. E a base de tudo, tá? Pério essencial. Essencial, tão essencial quanto o arroz com feijão que vai na mesa, tão essencial quanto aquilo que a gente aprendeu, está aprendendo nessa pandemia. Eu não sei vocês, mas a gente está aprendendo a conviver em família. Nunca fiquei tanto tempo em casa, tô adorando ficar em casa com a minha família. Todo mundo sofre seus perrengues, eu sei que todo mundo tem. Todo mundo tem a dificuldade de convivência, mas é refletir que com todo esse tempo de pandemia, quem achar que vai voltar igual é porque não foi transformado por essa mudança. Se é bom ou se é ruim, eu gosto de parar e pensar assim: Deus mandou, Deus é bom, Ele não vai punir a gente, é para algum aprendizado. E esse aprendizado é para a gente repensar. E olha só, gente, depois da pandemia eu consigo fazer live, não consegui fazer live. E eu consigo conversar com vocês, consigo contribuir com um pouco mais de conhecimento. E assim a gente consegue com que mais pessoas possam entender, possam estudar. E, ai, gente, se alguém foi beneficiado por alguma coisa que eu falei em alguma aula, alguma live, manda um direct para mim que eu vou ficar mega agradecido por saber. Me faça saber que eu te ajudei, que isso dá significado a essa caminhada que eu tenho feito. E que a partir dali, que a gente volte diferente, nada vai ser igual. Que a gente consiga fazer uma biossegurança melhor do que a gente fazia. Que a gente consiga olhar para o paciente diferente. Olhando assim, que talvez o paciente não vai querer fazer tratamento tão grande. E que todos os meus alunos periodiários estão falando, professora, o que está saindo mesmo é a manutenção preventiva. É isso que o paciente está buscando. Neste momento é isso. Este é o momento de oferecer isso com consistência. E no periodiário eu ensino a oferecer isso como se fosse um plano anual. Plano anual, venda recorrente, paciente tranquilo, com a garantia que vai estar tudo bem na sua boca pelo resto dos seus dias, enquanto ele estiver com um dentista com esse tipo de filosofia, sem carro quebrado no meio do caminho, que é a mesma coisa, sem ter a surpresa de ter uma baita de uma cárie radicular, sem ter a surpresa de que tem um problema endodôntico, repentinamente, estou contando as moedas para comprar o meu pão de cada dia, e agora você vem me dizer que eu tenho um canal e dizer para o paciente, tem outro jeito de fazer odontologia, é isso que eu quero fazer. E, queridos, muito obrigado mais uma vez por me ouvir, porque me ouvindo vocês embarcam no meu sonho de conseguir levar saúde bucal para as pessoas e fazer com que através de você, dentista, de onde quer que você esteja me ouvindo desse Brasilzão grande, consiga levar a mensagem de saúde bucal para as pessoas e que a gente consiga fazer com que os nossos pacientes cheguem aos 60 anos com 20 dentes na boca, com muita saúde bucal. Esse é o sonho. Embarca nesse sonho. Essa é a odontologia mais linda, mais gratificante, mais prazerosa que vai ter. E ela é lucrativa, porque eu ensino uma pério lucrativa. Ela tem que ser boa para ambas as partes. Ela tem que ser boa para o paciente e lucrativa para você. Tá bom? Gente, um lindo, lindo sábado. Até amanhã. Tchau, gente.